Democracia cristã, uma hermenêutica contemporânea. Será que a democracia cristã se mantém atual ou ficou arquivada na história das ideias políticas? Há ainda espaço para uma democracia cristã, depois do papel central que desempenhou no desenho do estado de bem-estar europeu do pós-guerra? Será que ainda tem um papel a desempenhar na resolução dos problemas contemporâneos? Orlando Coutinho, em Democracia Cristã, uma hermenêutica contemporânea, retira a substância política do pontificado de Francisco e procura construir uma hermenêutica para ir precisamente ao encontro dos problemas dos nossos dias. O autor procura ir à gênese filosófico-doutrinária da ideologia, retira-lhe a carga confessional e evidencia as marcas que distinguem a democracia cristã do socialismo, do liberalismo e da social-democracia. Orlando Coutinho rejeita a remissão da democracia cristã para a prateleira do conservadorismo, onde normalmente é colocada, e reivindica um lugar ao centro como vocação natural da democracia cristã. Orlando Coutinho interessou-se pela vida da polis desde sempre. Começou pelo associativismo juvenil, liderando a Associação de Estudantes da Escola de Fermentões, hoje Escola Fernando Távora. Mais tarde, em representação da Escola Francisco de Holanda, participou na Federação Distrital das Associações de Estudantes e, nessa qualidade, esteve envolvido em vários processos de reivindicação por melhores condições para os alunos, nomeadamente pelo aquecimento das salas de aula. No virar do século estava em Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica. Por lá andou apenas um ano, porque processos profissionais, a atratividade de uma proposta profissional acabou por desviá-lo dos estudos durante algum tempo. O associativismo está-lhe no sangue e, quando voltou ao Norte, presidiu aos Jovens Rotários de Guimarães, ao Rotaract Club, foi presidente da Assembleia Geral e diretor da Associação Familiar Vimaranense. Nos Bombeiros de Guimarães foi presidente do Conselho Fiscal, presidiu também ao Conselho Municipal da Juventude, numa eleição em que teve que destronar um bloco central, constituído pela Juventude Socialista e pela Juventude Social-Democrata, uma presidência do Conselho Municipal de Juventude que já me disse que recorda como uma grande experiência política. Entrou no CDS por indicação de Pedro Carvalho, líder dos Democratas Cristãos de Guimarães na altura. Liderou a bancada parlamentar do CDS numa altura quente da política local. O CDS, nessa altura, apresentou a primeira moção de censura ao Executivo Municipal na história da política democrática vimaranense. Depois de uma interrupção de alguns anos, voltou à política ativa em 2009, por indicação da Federação dos Trabalhadores Democratas Cristãos, que era vice-presidente nacional, viria a integrar a lista do CDS ao Parlamento Europeu, encabeçada por Nuno Melo. Seguiu-se a participação como membro do Conselho Nacional e da Comissão Política Distrital e da presidência da Comissão Política de Guimarães, em 2014. Com a coligação Juntos por Guimarães, PSD-CDS, foi a votos e, sob a sua liderança, nas autárquicas de 2017, a coligação obteve mais um vereador municipal. Nova paragem em 2018 para concluir a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas. Tem vários artigos publicados no Observatório Político, de que faz parte, e um artigo na Revista Portuguesa de Ciência Política. Recentemente terminou o mestrado com uma nota excelente em Filosofia Política na Universidade do Minho. E da tese que produziu durante este mestrado resultou o livro que hoje aqui apresenta, Democracia Cristã, uma hermenêutica contemporânea. Uma edição da Lisbon International Press, disponível desde dezembro na página de internet da editora e nas livrarias da FNAC. Assina o prefácio do livro o professor Dr. João Ribeiro Mendes, que também foi orientador da tese de mestrado de Orlando Coutinho. João Ribeiro Mendes é professor de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, é doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela em Filosofia da Ciência, com uma tese intitulada Realismo e Racionalidade na Ciência, uma crítica ao novo experimentalismo. É autor e coautor de diversos livros académicos, anais e volumes periódicos, além de ter publicado diversos artigos, resenhas críticas e capítulos de livros em português e em inglês sobre diversos temas filosóficos.
É presidente do Instituto de Estudos do Antropoceno, é auditor de Defesa Nacional, foi o primeiro presidente da Sociedade Filosófica da Euro-região Galiza Norte de Portugal, entre 2014 e 2019, foi fundador e primeiro diretor do Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho, entre 2017 e 2020, foi diretor do programa de mestrado em Filosofia Política da Universidade do Minho, entre 2016 e 2018, foi editor-chefe da Diacrítica série Filosofia e Cultura, um jornal de humanidades, entre 2012 e 2016. É professor convidado em universidades de diversos países, como China, Japão, Turquia, Líbano, Polónia, Peru. Feitas as apresentações, vamos então ao que aqui nos traz, a apresentação do livro do Orlando Coutinho, e se calhar nada melhor do que procurar conhecer as motivações pessoais que levaram o Orlando a empreender o estudo de que resulta o livro que hoje aqui apresentamos. Orlando. Muito obrigado, Rui, pela excelente introdução que foi feita, que no fundo caracteriza aqui um pouco os intervenientes desta apresentação. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer-vos a ambos, ao Rui por conduzir esta nossa conversa e que certamente será profícua e agradável, e ao professor Dr. João Ribeiro Mendes, que de facto, com a sua enorme paciência, me foi ajudando nesta empreitada, nesta investigação sobre a democracia cristã, e pronto, e tenho também a honra de que tenha prefaciado esta obra que hoje estamos aqui a apresentar. Queria também agradecer a todos os quantos nos estão a ver nas diversas plataformas em que esta conversa estará disponível. Eu diria, respondendo muito concretamente à questão que o Rui me coloca, que foram três as motivações que me levaram a empreender esta investigação. Em primeiro lugar, algumas motivações, exatamente como o Rui referiu, pessoais. Porquê? Porque há uma série de ligações cívico-políticas, algumas delas que o Rui mencionou quando desta introdução, em organizações de tradição cristã, em primeiro lugar ao CDS-PP, que é um partido que se diz herdeiro da democracia cristã, e depois à Federação dos Trabalhadores Democratas Cristãos, que participa no Centro Europeu de Trabalhadores, com sede na Alemanha, e que contribui com sólidos pensamentos sobre diversos temas da atualidade, migrações, modelos sociais, questões laborais, e falo junto da União Europeia dos Trabalhadores Democratas Cristãos, que é, digamos assim, a organização autónoma, o braço laboral, digamos assim, do Partido Popular Europeu, e, portanto, estas ligações motivaram-me do ponto de vista pessoal. Depois, há duas outras motivações que me parecem também relevantes e que, na altura, me levaram a empreender este estudo. Em primeiro lugar, o cenário político contemporâneo. Porquê o cenário político? Porque com o fim do bipolarismo político, com a queda do Muro de Berlim, nós assistimos a uma série de transformações económicas, sociais, ambientais, que habitualmente designamos de globalização, e onde temos visto a prevalência daquilo que se chama a mão invisível libertária, perdoem-me a expressão. Tudo isto, do meu ponto de vista, fez eclodir um certo nihilismo, algumas discrepâncias sociais e até ao aparecimento de grupos de resistência que apostam em radicalismos e extremismos e até belicismos. E, portanto, eu penso que estaria na hora de fazermos o revisitar das velhas ideologias no sentido em que pudéssemos, no fundo, verificar do equilíbrio da reconstrução europeia do pós-Segunda Grande Guerra. E depois há também aqui um interesse académico que me parece suplementar, mas também relevante. Porquê? Porque ultimamente na academia diríamos que a questão da democracia cristã
não tem sido suficientemente estudada. E, portanto, há alguns estudos mais antigos, mas recentemente não tem sido, digamos assim, estudada. E, portanto, estas três motivações, o interesse académico, as condições políticas contemporâneas e as motivações pessoais e cívico-políticas, digamos, que me levaram a empreender este estudo. Professor João Ribeiro Mendes, diz no prefácio que pensou várias vezes e que tentou, portanto, não se limitou a pensar, tentou efetivamente dissuadir o autor da elaboração deste estudo. E que não foi fácil, portanto, aceitar a orientação académica do trabalho que acaba por dar origem a este livro. Quer-nos falar um pouco sobre isso? Obrigado. Bem, eu começo por saudar o Dr. Rui Dias e agradecer a pergunta e a apresentação. Saudar também o Dr. Orlando Coutinho, foi de facto um prazer termos feito esta caminhada que em boa hora desembocou neste magnífico livro que está a ser aqui apresentado e saudar também a audiência que nos está a escutar. E ainda há a pergunta que me faz, que foi um pouco provocatória também, mas de facto corresponde ao que aconteceu. Eu estive durante bastante tempo reticente quanto ao trabalho. Estava reticente por causa, não tanto do tema, mas porque estava preocupado com a atualidade ou falta de atualidade do tema e perguntei-me várias vezes se haveria de facto razão suficiente para investigar a democracia cristã enquanto ideologia política neste contexto em que estamos. Claro, temos que andar aqui um bocadinho para trás no tempo, 3 ou 4 anos para trás, mas a situação veio-se agudizando um pouco, porque o que pensava há 3 ou 4 anos atrás, quando o Dr. Orlando Coutinho lançou esta proposta de fazer uma investigação para terminar numa dissertação de mestrado, o que estava na minha cabeça mantém-se, porque olhando para o binómio democracia e cristã, o que eu estava a pensar na altura é, bom, nós estamos a viver uma realidade que se foi agudizando e está a agudizar-se agora mesmo, em que nós estamos a viver o que se chama o democratic backsliding. Há um retrocesso democrático, nós estamos a assistir a este fenómeno do retrocesso democrático, alguns chamam-lhe autocratização, vamos verificando isso, ou desdemocratização. No fundo é um fenómeno de uma espécie de declínio gradual da qualidade da democracia, se quisermos, enfim, que estamos a dar-nos conta um pouco por todo o lado, tanto do outro lado do Atlântico como aqui na Europa e noutras paragens. Isto, aliás, até suscitou que saísse, salvo erro, ano passado, já não estou certo, o livro publicado em 2018 daqueles académicos da Universidade de Harvard, do Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, como é que as democracias morrem. Este texto está a ser muito lido e comentado e que, não estou recordado, o próprio Economist chamou ou descreveu como o livro mais importante, se quisermos, da era Trump, porque precisamente estamos a assistir a este fenómeno do retrocesso democrático e também, enfim, concomitantemente do aumento do populismo, ou de um certo tipo de populismo. Isto do lado da democracia estava-me a preocupar com o conceito de democracia. Do lado do cristianismo, o que eu estava a constatar, e que também se tem vindo a agudizar, é que, quer gostemos, quer não, enfim, a realidade é como é, atualmente 1/4 da população mundial, portanto estamos a falar de qualquer coisa como 2 mil milhões de pessoas, enfim, é uma projeção, mas provavelmente partilha do credo cristão. Em todo o caso é só 1/4, portanto faltam os outros restantes 3/4. E nos restantes 3/4 temos outro quarto que são os nossos irmãos muçulmanos, que também têm esse credo. E ao ler alguns relatórios, como por exemplo o do Pew Research Center, enfim, um think tank nos Estados Unidos bastante influente, faz projeções para 2050, onde mostra que isto se vai agudizar, isto é, há uma perda de influência enfim, se quisermos, da doutrina cristã, portanto, perdendo fiéis, que está a ser superada por um número de fiéis maior do lado dos muçulmanos, mas claro, se quisermos,
o grosso da população mundial ou é ateia ou é agnóstica, portanto, há aqui uma perda de influência. Então, juntando as duas coisas, perguntei-me, mas porquê é que o Orlando quer estudar este assunto? Porquê é que quer estudar este híbrido que parece estar a definhar em cada um dos lados? Quer dizer, o que é que o move para estudar isto? E a determinada altura dei comigo a ter que repensar o assunto. Porquê é que repensei o assunto e porquê é que me rendi à ideia de que era um bom tema para investigar? A velha curiosidade, quer dizer, é a velha curiosidade particularmente académica. Eu fiquei bastante curioso por saber, foi isso que me transmitiu o Orlando, e eu fiquei persuadido com isto, é de facto a questão que preside ao trabalho, que é esta questão que ele bem sintetizou, se de facto a democracia cristã ainda tem recursos teóricos e doutrinais que possam ser colocados ao serviço, enfim, do nosso tempo, para a resolução de grandes problemas ou de grandes questões do nosso tempo. Eu gostava de dizer é que o que me fez, em todo o caso, repensar o assunto, se de facto era viável fazer essa investigação que desembocou nesta obra, é ter ficado muito curioso com a questão que preside ao trabalho, quer dizer, apurar se de facto a democracia cristã ainda dispõe de recursos teóricos e doutrinais para dar uma resposta aos grandes problemas que são os problemas do nosso tempo, se ainda é capaz de dar essa resposta. E claro, a resposta dada, como se concluirá quem ler o livro agora publicado, é um surpreendente sim, lendo o livro que o Dr. Orlando nos oferece, claramente a resposta será sim, embora, claro, tenha aqui que acrescentar, como já nós discutimos isso antes, durante e depois da investigação, claro que a democracia cristã tem recursos teóricos e doutrinais para nos ajudar a resolver os grandes problemas do nosso tempo, eventualmente à frente falaremos sobre eles, mas terá em todo o caso que enfrentar, se quisermos, uma reconfiguração, ou se quisermos, os principais teóricos e doutrinadores da democracia cristã têm que enfrentar aqui um desafio, e o desafio, claramente, é refazer o próprio discurso da democracia cristã, e este é um desafio de veras interessante para quem está alinhado com a ideologia da democracia cristã. Não vai poder continuar a usar o discurso mais tradicional, vai ter que o reconfigurar, e isso é em si mesmo excitante. Orlando, quais foram as dificuldades que um trabalho como este sempre enfrenta, mas particularmente neste caso, quais foram as principais dificuldades na pesquisa, no estudo e na elaboração desta dissertação? Bom, para além de ter que convencer o professor João Ribeiro Mendes, como ele próprio agora acabou por dar nota de que era um estudo viável de ser feito, eu confesso-vos que quando em 2017, no findar da componente curricular do mestrado em Filosofia Política, quando pensei em estruturar este trabalho, a minha ideia inicial era entrevistar a Sua Santidade o Papa Francisco. Aliás, comentei isso com o professor na altura, já que eram tantas e tão fluentes as suas intervenções na esfera pública e com um veio, digamos assim, eminentemente social, e obviamente que a influência que sempre tem um Papa como farol do pensamento democrata cristão, afigurou-se-me óbvio que uma entrevista deste teor poderia enriquecer o trabalho de investigação. Obviamente que aí surgiram as primeiras dificuldades, já que as diligências que na altura efetuei junto de alguns amigos italianos ligados à democracia cristã e a movimentos laborais apontavam para audiências muito curtas, sem garantias de grande calendarização, já que Sua Santidade à época, como disse o professor há pouco, temos que recuar a uns anos, estava por essa altura com uma agenda muito preenchida e pronto, e não tínhamos aqui garantias de uma calendarização objetiva do ponto de vista temporal. E portanto aquilo que foi a opção que surgiu foi a revisão da literatura.
por garantias também de maior densidade do ponto de vista das citações e das referências, mas sempre sem perder de vista aquele que estava a ser o trabalho apostólico do Papa Francisco, que imprimia, de facto, uma visão eminentemente social na sua atuação. E, portanto, aquilo que acabei por fazer foi selecionar um conjunto de textos e autores para os quais também o professor João Ribeiro Mendes me ajudou e me indicou, mas autores de cariz filosófico ou político ligados à tradição cristã, e pronto, quer dizer, surgem aqui alguns textos, a começar desde logo pela Bíblia, não é? Uma fonte inesgotável de pensamento do ponto de vista cristão, o compêndio da doutrina social da Igreja Católica, que tem fortes referências sobre o posicionamento social e político. Pronto, quer dizer, alguns autores muito variados, desde Santo Tomás de Aquino, a Francisco Soares, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Etienne Gilson, podia continuar. Digamos que houve uma leitura muito apurada de todos estes autores e pronto, e a partir daí fui encadeando um pensamento lógico para, no fundo, fazer esta investigação, esta descrição daquele que é o espaço político democrata cristão, no que se refere às ideias, e depois, digamos assim, sistematizá-lo do ponto de vista lógico para que pudesse dar uma leitura agradável e uma investigação coerente, respondendo desde logo a esta questão, que é se a democracia cristã tem de facto valências para empreender e para dar resposta às questões odiernas. Bem, dirigi-me agora a quem orientou a tese, perguntando-lhe, por um lado, quais foram os obstáculos que além do obstáculo inicial, que já percebemos como é que foi superado pela questão da curiosidade, mas no processo, quais foram os outros obstáculos que foram surgindo, e por outro lado perguntava-lhe também quais foram os cuidados também em termos estéticos na construção da cadência narrativa, do contexto doutrinário, da ideologia, mas também científicos, que pediam ao Orlando para seguir na construção do texto dele? Quer dizer, o processo de orientação foi fácil. E foi fácil em boa medida, devido às próprias qualidades intelectuais, morais e humanas que o Dr. Orlando tem e que tornaram tudo muito mais fácil. Claro que aqui interessam-nos as qualidades como investigador e que as tem, e esse desejo que tem de inquirir, que é imprescindível para fazer uma investigação, mas depois também contrabalançado com a disciplina que tem para ir sistematizando a informação adquirida e ir transformando essa informação em conhecimento claramente articulado e transmissível, facilitaram muito o processo. Talvez um obstáculo maior que tenha tido, ou que tenha sentido a determinada altura, portanto, a parte mais complicada, tenha sido tentar controlar uma certa propensão que tem Dr. Orlando para ser prolixo. Possivelmente isso deve vir da experiência política, e quando digo aqui ser prolixo, quer dizer, é esta capacidade que tem que ser contrariada até certo ponto, de dizer no dobro das palavras o que podia dizer com metade delas. Quer dizer, isto às vezes parecia um texto muito grande e aquilo tinha que ser cortado para ficar um texto mais curtinho, porque é essa tendência para se alargar. Isso acontece com muitos estudantes. Muitos estudantes têm dificuldades também, não só em controlar a escrita, como também em saber parar a investigação. E às vezes, como não sabem parar a investigação, como não conseguem pôr um freio, se quisermos, na curiosidade que move a pesquisa, se não conseguem fazer isso, não conseguem criar condições para que depois a investigação chegue a uma determinada maturidade e possa ser discutida
comunidade científica. Não foi o caso. O Dr. Orlando, de facto, queria continuar, mas a determinada altura, pragmaticamente, pôs um fim, não embarcou nesse falso ideal de perfeição, de que vai fazer a obra definitiva, e o resultado é esta obra que partilha com a comunidade científica, e é assim que deve ser. Portanto, não teve o medo que às vezes tantos estudantes têm, que é um medo disfarçado da crítica dos outros, adiando, procrastinando o fim. O fim está aqui, é esta obra, e a parte interessante do trabalho começa agora, que é discuti-lo com a comunidade, não só científica, como a comunidade mais alargada, quer dizer, a comunidade em geral. Agora, fez uma segunda questão, que é a questão dos cuidados, se quisermos, mais com a construção do trabalho. Também não houve assim nenhum cuidado particular. O que lhe pedi desde o início, e foi muito, muito fácil concordarmos, é que o trabalho se pautasse por equilíbrio, por rigor, mas também uma certa preocupação, uma certa prevenção, digamos assim, contra eventuais preconceitos e enviesamentos, porque trabalhos desta natureza, enfim, são propensos a isso. Quer dizer, tivesse uma permanente autocrítica, porque estes trabalhos no campo da filosofia política é difícil às vezes resistir à tentação de projetarmos as nossas próprias opiniões ou a nossa própria visão sobre o trabalho. Então, em nome do rigor científico que existiu de princípio a fim, foi preciso controlar essa propensão. Acho que foi bem conseguida, porque se manteve sempre muito fiel às fontes, à interpretação fiel das fontes, e sempre com muito pudor crítico, digamos assim, na interpretação das mesmas, e foi cotejando sempre várias interpretações, foi sintetizando sempre de uma forma equilibrada e sempre respeitando as diferenças de opinião, porque, de facto, há várias partes do trabalho que têm opiniões que nem sempre coincidem com as opiniões autênticas do autor, mas o trabalho científico exige este rigor e este pudor crítico a todo momento. Mas foi basicamente muito fácil de fazer esta orientação. Orlando, quer-nos revelar um pouco da estrutura, não dispensando, claro, as pessoas que nos estão a ver e ouvir da leitura, mas quer-nos revelar um pouco da forma como o livro está estruturado, completando um pouco esta ideia que o professor João Ribeiro já aqui abriu? Sim, ora bem, eu socorro-me da cábula, que eu tenho aqui o livro ao lado para responder a essa pergunta e no fundo, dizer que de facto a estrutura do livro começa com um magnífico prefácio do professor Dr. João Ribeiro Mendes, que pronto, fez o favor de introduzir aqui, digamos assim, um prefácio muito bom, do meu ponto de vista. Obviamente que espero que os leitores também tenham essa possibilidade de criticamente ver. E depois, digamos que há uma nota introdutória, há uma introdução, onde no fundo eu faço a questão da investigação e traço o roteiro que vamos seguir do ponto de vista dessa mesma investigação, que no fundo eclode em 3 capítulos. Um primeiro em que me preocupo sobretudo com a gênese filosófica e histórica da democracia cristã, quais foram os valores que fundamentaram o nascimento da democracia cristã e onde é que ela verdadeiramente surge, dando aqui um relevo muito particular para a encíclica Rerum Novarum, que digamos que é o primeiro desenho político da natureza, objeto e fins do pensamento social cristão. Depois, num segundo capítulo, procuro traçar, deixem-me dizer assim, as landmarks da doutrina social da Igreja e em que medida é que esta densidade daquilo que nos traz a doutrina social da Igreja acaba por influenciar
e trespassar-se para a componente política. E depois, o terceiro capítulo, que eu diria que é o clímax do livro, é onde eu faço, digamos assim, a questão sobre, digamos assim, os grandes problemas contemporâneos, pegando naquilo que é, digamos assim, o pontificado do Papa Francisco, que me pareceu trazer uma nova dinâmica discursiva, uma nova aragem, um novo elan comunicativo, tornando apelativa, digamos assim, a observação daquilo que são os valores cristãos matriciais, alguns deles ligeiramente recompostos, outros obedecendo à filosofia tradicional, mas postos de um modo, digamos assim, mais arejado, e portanto é aí exatamente que eu faço essa hermenêutica e que depois, na parte da conclusão, refiro os pontos essenciais desta interpretação que também cunhei do ponto de vista daquilo que é a democracia cristã e as valências que tem para responder aos problemas contemporâneos. Deixe-me dizer aqui que eu eventualmente fui das primeiras pessoas a ler o livro, independentemente dos dois que aqui estão, um porque o escreveu, o outro porque acompanhou o processo, mas terei sido das primeiras pessoas, e deixe-me dizer em abono do livro que é possível lê-lo de forma espaçada, salteada, de trás para a frente, porque não exige uma leitura sistemática, o que facilita a leitura de uma obra deste género a quem não está a fazê-lo de forma profissional. Virando-me novamente para o professor João Ribeiro Mendes, o mercado das ideias políticas nunca esteve, ou pelo menos não nos últimos anos, nunca esteve tão fulgurante como agora. Há até ideias que considerávamos definitivamente afastadas do mercado que estão novamente aí em cima da mesa. Ideias radicais à esquerda, à direita, e esta obra parece um pouco contracorrente. Por um lado, puxando a democracia cristã para uma posição mais central do que aquela que muitas vezes lhe é atribuída, e, por outro lado, reafirmando a democracia cristã como uma proposta neste mercado de ideias políticas. Acha que a obra do Orlando Coutinho tem esta capacidade de trazer de novo para o mercado das ideias a democracia cristã? Quer dizer, espero que sim. Quer dizer, a democracia cristã enquanto ideologia política, enfim, com uma história, dizer, com um longo passado, mas não com uma história muito longa, porque esta ideologia política podemos considerar mais ou menos emergente na Europa do século XIX, obviamente sob a influência do pensamento social católico, e que, enfim, advoga um compromisso com os princípios da economia social de mercado e, enfim, com um intervencionismo moderado. Portanto, esta ideologia política, descrita assim, caracterizada assim, ela não se eclipsou, como muitos pretendem asseverar, no mercado global das ideias políticas, ou das ideias ético-políticas, melhor dizendo. Mas, quer dizer, temos que reconhecer que perdeu manifestamente influência. Isso é um facto, que perdeu essa influência. Agora, porquê é que perdeu essa influência? Bom, agora, enfim, isto já será uma opinião muito pessoal, mas eu julgo que uma das razões para ter perdido essa influência, claro, há razões próprias, que é o discurso que tem que ser retrabalhado, mas depois há também outras razões que só se compreendem ou
são compreensíveis, sobretudo, pelo que eu chamaria uma habilidade retórica. Quer dizer, nós hoje vemos, sobretudo, neste mercado das ideias, particularmente no espaço mediático, que ele está ocupado, no meu entender, em demasia pela esquerda. Quer dizer, a esquerda ocupou o mercado das ideias políticas, nomeadamente insistindo, matraqueando um pouco por todo o lado, que a esquerda possui, enfim, quase todas as virtudes. A esquerda é ecológica, a esquerda é humanista, a esquerda é progressista e, claro, depois, ao mesmo tempo, tudo o que não está no campo da esquerda, se é que ainda faz sentido estas dicotomias esquerda-direita, tudo o que não está no campo da esquerda, nomeadamente a democracia cristã, é encarada como tradicionalista, conservadora, elitista, portanto, isto, de certa maneira, torna muito difícil que as ideias mais afetas, mais afins da democracia cristã tenham maior aceitação. Mas, claro, como o Dr. Orlando mostrou no seu trabalho, no seu livro, bem vistas as coisas, a democracia cristã revelou ter uma visão que eu chamaria equilibrada, uma visão moderada sobre a família, sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre o ambiente, porque são os 4 temas que enfrentou, os quatro problemas maiores que enfrentou no trabalho. Eu diria que tem um potencial enorme para eficazmente lidar com estes problemas. Agora, como é que pode realmente fazer isso no plano prático, no plano pragmático? A meu ver, só desenvolvendo uma nova linguagem para pensar o político e para pensar a ação política. Quer dizer, a não ser que reinvente o seu discurso para o tornar tão apelativo como o discurso retoricamente torneado pela esquerda, se não o fizer, será muito difícil voltar a impor-se, ou pelo menos criar a percepção em vastos setores da sociedade de que, de facto, pode ainda dar resposta a estes grandes problemas. Orlando, a democracia cristã é conotada com o conservadorismo. Isto, apesar de o partido que em Portugal se reivindica herdeiro da democracia cristã, ou que se reivindica da democracia cristã, ter sido o deputado que primeiro, ter sido o partido que primeiro teve um deputado negro, ter sido o primeiro partido que abertamente teve deputados homossexuais, ser um partido em que é vulgar as mulheres atingirem posições de topo. No entanto, este é o Partido Democrata Cristão conotado com o conservadorismo. O Orlando procura situar ou ressituar a democracia cristã mais ao centro. Aquilo que eu lhe pergunto, a minha pergunta vai no sentido, é mais um desafio que uma pergunta. Eu desafio a fazer a distinção entre a democracia cristã e o conservadorismo moderno. E ao fazer isso, pedia-lhe também que pegasse nesta questão que o professor já aflorou aqui em 2 momentos e que eu penso que é querida, que é a questão do discurso. Sim, de facto, esse é um desafio hercúleo para o tempo que certamente teremos disponíveis, mas dizer que a introdução à pergunta que o Rui fez é exatamente, tem muita pertinência, não é? Se quisermos, digamos assim, transportar a democracia cristã para o espaço não da filosofia política, mas para o espaço da ciência política, que foi aquilo que o Rui fez ao dizer assim, bom, um partido que se diz herdeiro da tradição democrata cristã foi, digamos assim, um partido que acabou por trazer para o espaço público uma série de rupturas a uma espécie de conservadorismo existente na sociedade portuguesa. Bom, aí teremos a primeira resposta a que, de facto, a democracia cristã ou aqueles que se dizem herdeiros da democracia cristã podem ter um papel de acolhimento, digamos assim, de equilíbrio com aquilo que parecem ser
digamos assim, temas de ruptura na sociedade contemporânea. Bom, mas eu socorria-me do professor Dr. Freitas do Amaral, que dizia que a democracia cristã pode ter, de facto, interpretações mais à esquerda e mais à direita. Ele dizia que nos anos 80, e podemos ver o trabalho político que ele teve na democracia cristã europeia e não só, na democracia cristã internacional até mundial, ele dizia que nenhuma das interpretações, quer mais à esquerda, quer mais à direita, eram, digamos assim, feridas de legitimidade. Ambas são legítimas. Ele próprio, que se dizia rigorosamente ao centro, e eu sou capaz de concordar, vendo aquele que foi o percurso político dele, eu diria que se faz a melhor síntese. Numa das últimas entrevistas que ele deu, dizia que, bom, a democracia cristã tem esta virtude. Quando o cenário político está muito radicalizado à esquerda, podemos puxar um bocadinho mais à direita. Quando a direita está em demasiada ascensão, podemos puxar um bocadinho mais para a esquerda e conseguirmos fazer aqui, digamos assim, um certo equilíbrio. Eu diria que o Adelina Mar da Costa, uma ocasião, disse num Conselho Nacional do CDS há muitos anos e que ficou registado nos anais do partido, e eu socorro-me dessa visão em que Adelina Mar da Costa dizia que o centro é a filosofia política de síntese que aceita os desafios da esquerda e da direita, sendo a única orientação que leva às últimas consequências os equilíbrios requeridos pela busca da justiça, da liberdade, da igualdade e do progresso. Eu penso que aqui, digamos assim, se sintetiza aquilo que é a vocação, do meu ponto de vista, mais centrista que deve ter a democracia cristã. E para lhe dar um exemplo concreto, o Rui pediu também exemplos concretos. Bom, nos tempos de hoje, não é? Quando estávamos há pouco a falar como é que revigoramos este discurso para que a democracia cristã possa ser concorrencial no mercado das ideias políticas, eu diria que sobretudo agora que vamos sair, não sabemos ainda há que tempo deste contexto pandémico, vão-se colocar desafios do ponto de vista económico. Ora, na economia, a democracia cristã tem uma palavra a dizer de forma diferente de todas as outras ideias políticas em concorrência. Se é certo que os libertários, de uma maneira geral, defendem um Estado mais exíguo, mais mínimo, e remetem para o mercado, digamos assim, a resolução dos problemas principais com que as pessoas, as famílias, as empresas, etc., se defrontam. Por exemplo, à esquerda temos um excesso de estatismo, não é? A esquerda coloca a prevalência do Estado, eu diria, não é mais Estado, o Estado é um Estado mais obeso até, e portanto, há aqui uma prevalência do Estado. Por um lado, à direita libertária, um Estado mínimo; por outro lado, à esquerda, um Estado máximo. Ora, o conceito ordoliberal que nos trouxe a escola de Friburgo, com grandes democratas cristãos, e que foi experimentado na Alemanha e que serviu em boa medida para aquilo que é o modelo social europeu atual, parece-me ser um farol equilibrado para enfrentarmos os novos desafios e trazer um certo equilíbrio social. Isto é, o Estado tem que ser forte no que compete à regulação, mas deixar a economia de mercado funcionar, introduzindo-lhe um vocábulo a meio que é muito importante: a economia social de mercado. E, portanto,
portanto, este social, digamos assim, modera aquilo que é o discurso político, coloca a democracia cristã ao centro e permite fazer equilíbrios entre aqueles que entendem que o mercado tem muitas valências para trazer melhoria de condições de vida para as pessoas e aqueles que dizem que o Estado tem um papel e que esse papel não deve ser sonegado. E, portanto, deste equilíbrio, eu penso que se os herdeiros da tradição democrata cristã apostarem por esta via, que é uma via sensível para as pessoas, porque através da economia social de mercado consegue-se também colocar em jogo uma série de outras questões do ponto de vista dos valores que parecem ser importantes para o equilíbrio geral da sociedade, mas aquilo que diz assim, perdoem-me a expressão, mas que diz respeito ao bolso das pessoas, acaba por ser mais atrativo e pode, por essa via, digamos assim, colocar a democracia cristã de uma forma mais competitiva no cenário das ideias políticas. Professor João Ribeiro Mendes, esta proposta que, penso que posso chamar-lhe assim, esta proposta que nos deixa o Orlando Coutinho de uma marcha para o centro da democracia cristã e que ele ilustra, por exemplo, com o exemplo de vida política do professor Freitas do Amaral, parece-lhe que ela é possível, é realista como uma forma para serenar esta dialética cada vez mais extremada entre esquerda e direita, ou isto é uma proposta utópica e dificilmente materializável? Rui, eu peço desculpa. Eu não sei se isto ficou gravado inteiramente, Rui, porque houve, não sei se o professor notou. Eu vou repetir. Houve aqui uns cortes, não é? Houve aqui uns cortes, eu não sei, porque depois na gravação pode não aparecer corretamente. É melhor eu repetir e, entretanto, também dou nota que estamos com 7 minutos e 40. Portanto, eu tenho esta seria a última pergunta para o professor, mas depois ainda tinha mais uma para o Orlando. Provavelmente vamos ter que entrar outra vez. Está bem? Portanto, eu vou repetir então a pergunta. Professor João Ribeiro Mendes, parece-lhe que esta proposta, e penso que lhe posso chamar assim, proposta que o Orlando Coutinho nos deixa de uma marcha para o centro da democracia cristã e que ele ilustra com os exemplos de vida política, por exemplo, do professor Freitas do Amaral, parece-lhe que isto é uma proposta viável, realista, para serenar a dialética cada vez mais extremada entre esquerda e direita, ou, de certa forma, trata-se de uma proposta utópica e pouco possível de ser realizada? Eu estava a ouvir o Dr. Orlando Coutinho falar do professor Freitas do Amaral e a recordar-me de quão grato foi ter sido seu aluno em ciência política há muito tempo atrás, mas tive esse prazer de ser seu estudante. E de facto descreveu, era exatamente assim como descreveu, essa perspectiva de trazer sempre para o centro as controvérsias, os assuntos. Agora, eu não estou muito certo em relação a como posicionar perante este assunto. De facto, nós utilizamos estes termos topográficos, topológicos, extremos, centro, e depois, enfim, utilizamos depois também uma espécie de descrição de um contínuo espacial que vai da esquerda para a direita e depois fazemos uma justaposição nesse contínuo espacial de visões políticas, sociais, económicas, culturais. Quer dizer, usar isto tem a sua utilidade. Mas eu não estou inteiramente certo, apesar do que o Dr. Orlando Coutinho disse e apesar de me recordar da posição do professor Freitas do Amaral, mas eu não estou certo que a democracia cristã se encontre no centro. Não tenho essa certeza. Sei sim que o centro parece ser a posição mais cobiçada, porque todos querem ocupar o centro. Quer dizer, todos querem ocupar o centro. Vá-se lá saber porquê.
Mas porquê é que eu hesito? Porque a experiência de leituras e de interpretação que vou fazendo da democracia cristã é que ela me parece bastante radical. É bastante radical. A democracia cristã é bastante radical. Radical em que sentido? Radical na sua luta contra a pobreza, em primeiro lugar. Radical na sua luta contra a pobreza que está instituída e reproduzida por ideologias que se vão revezando no poder em Portugal há meio século. É o chamado centrão. Quer dizer, o centrão é que tem produzido sistematicamente e reproduzido estas condições muito dificilmente aceitáveis, ou totalmente inaceitáveis mesmo, de pobreza. A democracia cristã também parece bastante radical no pensamento que vem mantendo sobre a natureza. E é um pensamento radical em relação à natureza muito anterior à esquerda ter cavalgado a moda ambientalista. Quer dizer, já há pensadores democratas cristãos a tratar do assunto. A democracia cristã militou fortemente em prol da defesa dos trabalhadores e das suas condições de trabalho, e por isso é que nunca teve grandes dificuldades em articular-se com o movimento sindical, revelando também algum radicalismo. Por fim, quer dizer, a democracia cristã sempre defendeu intransigentemente um modelo, podíamos chamar funcional, de família e dos valores que o próprio modelo conleva. Portanto, a democracia cristã sempre me pareceu bastante radical, eu até diria bastante revolucionária. Os democratas cristãos sempre me pareceram bastante revolucionários e continuam a parecer. Porquê é que eu acho que me parecem bastante revolucionários e radicais? Porque eles querem mudar profundamente a sociedade. Talvez não tenham encontrado ainda o discurso e a ação certos, mas querem mudar profundamente a sociedade, não como um fim em si, não é mudar a sociedade para mudar, é mudar a sociedade porque ela precisa mesmo de ser mudada, dadas as suas flagrantes desigualdades, e de facto estão empenhados em fazê-lo. Agora, querem fazer esta mudança mantendo o respeito pela pessoa, pelo indivíduo e, sobretudo, não cedendo aos delírios coletivistas socialistas que, em meu entender, representam formas descaradas de desumanismo, que é o que nós temos visto um pouco. Portanto, não sei como responder bem à pergunta que me colocou, se de facto a democracia cristã pode trazer para o centro. Eu espero bem que não traga para o centro, que radicalize e que mexa com as consciências e que altere a situação que se reproduz como uma espécie de pântano há 46 ou 47 ou 48 anos. Mas é uma opinião pessoal, claro. Orlando Coutinho, acabamos de ouvir o professor João Ribeiro Mendes dizer que a democracia cristã, ou que lhe parece que a democracia cristã, que é bastante radical e até revolucionária. Portanto, a minha pergunta a pergunta que lhe coloco é se está preparado para ser esse revolucionário, se está preparado para executar essas políticas radicais, se algum dia voltar à política ativa. E por outro lado, perguntar-lhe se acha que a democracia cristã conseguirá recuperar o fulgor necessário para se colocar no centro da vida política, uma vez que os grandes partidos da democracia cristã ou definharam e são hoje partidos mínimos, ou desapareceram. Bom, eu respondendo a essa provocação inicial de tornar-me revolucionário, devo dizer-vos que gosto muito da vossa aparência, dos dois, mas para me tornar revolucionário tinha que começar a deixar crescer a barba, em primeiro lugar. E de momento as minhas filhas, as duas, as mais que são ainda pequeninas, não deixam. Quando eu deixo crescer a barba 2 ou 3 dias, elas são as primeiras a impedir-me esse ato revolucionário. Respondendo à questão do revolucionário, eu diria assim: a Sua Santidade, o Papa Francisco, disse muito recentemente que ser cristão nos tempos que correm é ser-se revolucionário. E, aliás, propôs até várias revoluções
Ele fala numa das recentes encíclicas na revolução de ser feliz. Propõe aos jovens a revolução de ser feliz, de arriscar a constituir família e arriscar a ser feliz, porque isso é um ato revolucionário. Bom, eu, desse ponto de vista, Rui, já me dediquei a essa revolução, estou muito contente com ela e proponho a quem ainda não a fez. Há, de facto, uma série de temas que hoje se colocam cada vez mais prementes na agenda, que exigem visões, se não revolucionárias, muito reformistas e que exigem uma grande concentração. O Papa Francisco também, muito recentemente, reuniu uma série de jovens economistas para pensar aquilo que seria a economia nos próximos tempos. Ora bem, há aqui um conjunto de propostas às quais ele deu abertura, que podem ser até um pouco revolucionárias, como a questão do rendimento básico que o Departamento de Filosofia da Universidade de Minho estuda, também esse tema. Bom, é um dos temas que pode ser revolucionário e que pode ser pensado no seio da democracia cristã. Como é que se configura isto com o valor essencial e central do trabalho, por exemplo? É um dos temas que pode ser abordado. Há outros temas, o professor falou há pouco, e que é um tema muito, muito em voga, a questão do clima, do ambiente. Pode ou não ser visto, do ponto de vista da democracia cristã, estes valores de novo revisitados e reconfigurados para responder àquelas questões que estão hoje em cima da mesa. Quer dizer, há de facto contextos que podem ser revolucionários, eu diria, fecundos. Ou seja, com possibilidade de investigação, com possibilidade de reconfiguração e com possibilidade de intervenção. E, portanto, eu penso que há muita matéria para que a democracia cristã se possa debruçar e permanecer atual no mercado das ideias políticas. Quanto à pergunta concreta se os partidos democratas cristãos, ou que se dizem herdeiros dessa via, podem, de facto, recuperar o seu vigor, porque muitos deles desapareceram ou aparentemente estão a definhar, eu diria que muitos dos partidos democratas cristãos europeus foram vítimas, digamos assim, de intrusos libertários. E, portanto, o que é que aconteceu? A democracia cristã ficou um pouco na prateleira para dar corpo a outro tipo de ideias políticas, ou seja, os partidos ditos democratas cristãos têm que definir com clareza aquelas que são as suas linhas orientadoras e não desviar-se delas, dizendo as propostas concretas, como é que elas podem ser atrativas a toda a sociedade. Eu, quando aponto o centro, não aponto o centrão, eu aponto o centro como espaço de equilíbrio para que a democracia cristã não se situe, não se configure num mercado à direita que hoje, por exemplo, em Portugal, está muito disputado e que tem propostas alternativas muito claras. E, portanto, a democracia cristã, se colocar somente no espaço político da direita, tem um caminho estreito e com muitos equilíbrios para se fazer. E, portanto, como eu penso que há abertura para o centro, que normalmente está até nos abstencionistas, naqueles que desacreditaram de pensar que a política é a solução para muitos dos seus problemas. Eu penso que uma pequena abertura ao centro poderá tornar atrativo, por exemplo, o CDS, que é o partido em Portugal que se assume claramente como democrata cristão e tem
posicionado algumas das suas intervenções claramente nos valores ditos cristãos, no personalismo humanista, que defende a vida do ponto de vista integral. Bom, havendo alguma abertura ao centro político, eu penso que poderá, digamos assim, fermentar um pouco mais aquilo que é a sua capilaridade social e manter-se competitivo no sistema partidário e, com isso, difundir aquelas que são as ideias essenciais da democracia cristã. O debate não está de todo completo. Podíamos, só nesta última intervenção do Orlando, ouvimos aqui falar, ou aflorou-se o rendimento básico universal, falou-se da questão do trabalho. Não falamos, durante este período que estivemos aqui à conversa, sobre temas atuais como a eutanásia, como a situação sanitária que estamos a viver e a forma como politicamente ela tem sido tratada, mas também não o fizemos de propósito, porque seria uma discussão infindável. E nós queremos, com certeza, encontrar-nos mais vezes e em melhores condições, porque esta não foi a apresentação que o Orlando sonhava para o livro dele, e não foi a apresentação que o livro merecia. Eu pedia-vos, se calhar começando pelo professor João Ribeiro Mendes, uma última intervenção em que nos dissessem porque é que acham que devemos ler este livro. Antes de terminarmos, seria isso que vos pedia. Professor. Bem, eu tive o privilégio de ler o livro em primeira mão, portanto serei sempre suspeito com o que irei dizer, mas pela atualidade do assunto, pela clareza, disposição dos argumentos que podemos ver plasmados na obra, pela profundidade com que o tema é tratado, eu diria muito simplesmente que o livro, que a obra, deve ser comprada, deve ser lida e, sobretudo, deve ser discutida por todos aqueles que se interessam por estes assuntos ligados à filosofia social, à filosofia política, à ética, porque a obra, de certa maneira, toca estes vários campos. Espero sinceramente que assim seja, que tenham uma belíssima discussão na praça pública, na comunidade científica, porque merece inteiramente essa discussão. Orlando, peço-te que faças a apologia do teu livro. Eu sei que és um homem modesto e, portanto, não é um exercício fácil, mas queres dizer a quem nos está a ouvir porque é que este livro deve ser lido? Isto argumentar em causa própria é sempre mais difícil do que defender, digamos assim, alguém como fez o professor João Ribeiro Mendes, que faz o favor de ser meu amigo, e a comprová-lo as palavras que disse relativamente ao livro. Mas eu diria só, usaria só um argumento, que é este mesmo da questão do debate político. Bom, há de facto, até na literatura mais recente, outras obras que concorrem para a discussão pública que têm sido editadas com outro viés ideológico e, portanto, esta que aqui está pode servir efetivamente para fazer de contraponto e para fazer debate. Eu penso que a discussão das ideias, que é sobretudo isso que também me motivou a editar para o grande público esta reflexão académica, é exatamente isso, é contribuir para o debate das ideias, é contribuir para que possamos
verificar naquelas que foram ideologias estruturantes no passado e que podem ainda ter valências suficientes no panorama atual, que eu faço questão de denotar ao longo da obra e que, estando, digamos assim, válidas para esse concurso, eu penso que devem ser lidas para ser, quando muito, debatidas. Eu terminaria com uma brincadeira, digamos assim, que uma tia minha me dizia: eu vejo as novelas não é porque eu gosto de novelas, é para poder falar mal, não é? E, portanto, eu diria, quanto mais não seja, é um bom pretexto para comprarem um livro, é exatamente para poderem falar mal dele, de maneira a que isso, a partir daí se faça um bom debate político. Muito bem. Foi a apresentação possível, como já dissemos anteriormente, nos tempos de emergência sanitária que vivemos. Tenho a certeza que o Orlando pretendia fazer uma apresentação diferente, em que pudéssemos estar reunidos fisicamente, em que isto desse origem a um debate mais alargado e em que, de seguida, eventualmente, pudéssemos tomar um copo em conjunto. Uma interação que é impossível nesta solução de recurso que são as redes e a internet. Fica a promessa para o futuro, Rui. No futuro, quando desconfinarmos e quando estivermos seguros, pode ser que possamos fazer um encontro até com mais debate e colocando mais pessoas a falar sobre o tema, penso eu. Fica a promessa, e nessa altura já mais pessoas terão lido o livro, o que torna o debate enriquecedor. Eventualmente já haverá pessoas que leram o livro para dizer mal dele, e, portanto, isso vai enriquecer esse debate que o Orlando propõe. Da minha parte, também queria fazer aqui um apelo à leitura. Eu espero que esta nossa conversa tenha levantado aqui um pouco o véu sobre a obra, mas que não tenha levantado demais, portanto, tenha levantado o suficiente para suscitar curiosidade. Na minha opinião, vale a pena ler este livro, porque é um olhar sobre uma ideologia política. E vou contradizer aquilo que o professor João Ribeiro Mendes disse, uma ideologia política moderada, embora eu perceba aquilo que o professor quer dizer, mas penso também que aquilo que eu quero dizer também é perceptível. Portanto, uma ideologia política moderada que o autor procura deliberadamente colocar ao centro, e que desapareceu, de certa forma, ou eclipsou-se um pouco das propostas que são consideradas normalmente quando olhamos para as soluções que temos para resolver os nossos problemas. E, portanto, vale a pena ler este novo olhar sobre uma ideologia que se eclipsou um pouco, mas que tem propostas, tem soluções para os problemas atuais. Para aqueles que ficaram interessados, podem encontrar a obra na página da editora Lisbon International Press, portanto é lisboninternationalpress.com, e nas lojas da FNAC. Portanto, ficaríamos por aqui. Queria agradecer a quem nos está a ver e a ouvir. Agradecer ao professor João Ribeiro Mendes a amabilidade que teve de participar nesta conversa, apresentando a obra do Orlando Coutinho, e agradecer ao autor, não só pela presença aqui a apresentar-nos a sua obra, mas sobretudo agradecer por trabalho de investigação, de dedicação, de escrita, por todo o processo que levou à conclusão que é este livro, e que para ele é um objetivo pessoal alcançado, mas que para a comunidade é, obviamente,
um benefício. Senhores, obrigado. Boa tarde. Muito obrigado também. Foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Democracia Cristã, uma hermenêutica contemporânea. Será que a democracia cristã se mantém atual ou ficou arquivada na história das ideias políticas? Um livro de Orlando Coutinho, já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.